Povo de Deus, continuando aqui, os nossos comentários pastorais no livro de Salmo, capítulo por capítulo, Salmo de Davi. O Santo de Deus, hino de Davi, é o título aqui na minha Bíblia Plenitude. Não esqueça, nos ajude, se inscreva no canal, dê o seu like e faça os seus comentários no final. Nos ajude. Você faz isso em poucos segundos. É só apertar aqui embaixo. Inscreva-se. Enquanto você ouve, você se inscreve. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Né? Isso me faz lembrar aquela canção, né? Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Né? Não importa o que sou, nem o que tenho. É um louvor que você pode ouvir aí depois de ir trabalhar comigo, né? Depois dessa devocional, depois de ouvir esse Salmo, capítulo 16. Um louvor devocional para complementar o seu momento com Deus. Então, não tem outro refúgio. Nosso refúgio é o Senhor. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos tudo nele. Basta entender isso, se apossar disso, acreditar nisso, se firmar nisso. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Engraçado, né? Ele fala aqui de santos que há na terra notáveis. Outros salmistas, né? Até atribuído mesmo a Davi, ele fala do abandono, de ele estar sozinho, né? De se sentir sozinho. São momentos da vida, né? Lembra de Jó? O Jó teve um momento que eu quero morrer, eu vou morrer. Aí daqui a pouco ele mostra esperança em Deus, de Deus tirar ele daquela situação. Depois ele volta de novo a querer morrer. São momentos da vida, reações emocionais. É por isso que é bom ter sempre um conselheiro, uma conselheira, alguém, um amigo de perto, alguém que está fora do problema, que tá tendo uma visão do problema diferenciada sem a dor. Porque a dor nos faz concluir errado. A dor nos faz desejar, muitas vezes até mesmo a morte. Ok? Então você vê que agora já começa a ver aqui, ó, santos que há na terra. Além dele, existem outros santos. Em alguns momentos ele não conseguia, parece que ele estava sozinho, parece que todo mundo realmente tinha se corrompido. Tá vendo? Versículo 4: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Tá vendo? Os deuses que nós já aprendemos, né? Demônios que foram expulsos do céu, juntamente com Satanás, que continuaram nos seus objetivos de serem adorados. Anjos que se fazem de deuses, mas não passam de criatura. Então são esses deuses que o Salmo fala, né? Que tentam conquistar todo o tempo a adoração, o agrado humano. Então, o salmista vê, eu não vou oferecer para eles as libações que são dadas a Deus, né? Libações aqui são ofertas em forma líquida. Toda libação, não fala libação, é oferta em forma líquida. Água, óleo, né? Azeite, e a principal libação dada era o sangue. Então, eu não vou oferecer para outros deuses, vou oferecer para o Senhor, né? E outra coisa, os meus lábios nem sequer pronunciarão o nome desses deuses. Podia colocar aqui, o nome desses falsos deuses. Não vou nem pronunciar. Agora, por que ele não vai pronunciar? Será que o salmista tem a mesma postura que muitos hoje têm? De não pronunciar com medo. Ih, não quero nem falar esse nome aqui. Ih, vou nem falar esse nome. Ah, não fala esse nome aqui na minha casa, não, pelo amor de Deus. Ah, aquele negócio lá. Né? Outro dia eu encontrei uma pessoa do posto de saúde que ela estava falando de política. Aí quando ela se referia a outro candidato que ela não apoiava, ela falou, aquela outra lá, aquele outro lá, não quero nem falar o nome dele. Entendeu? No caso dela aqui, ela passou a ideia de raiva.
Eu tenho tanta raiva dela, daquela outra lá, daquele outro lá, que eu não quero nem falar o nome dele. Há muitas pessoas, no sentido espiritual, que não querem nem falar o nome de diabo, de Satanás, de demônio, não por causa como é que fala? Da reverência dela para com Deus. É por medo. Não quero nem falar. Fala esse nome aqui dentro, não. Então, por que que você não vai falar o nome? Porque se você tem uma atitude reverente, você, rapaz, eu quero que meus lábios saiam o nome de Yahvé, Adonai, El Shaddai, Todo-Poderoso, sabe? Santo de Israel, Altíssimo. É isso que eu quero que meus lábios, quando falar, exatamente, eu não quero nem saber de outro nome. Se você faz isso com reverência ao Senhor, como uma forma de adorar, santificação, ótimo. Agora não pode é quando tem medo. Porque quando você tem medo, você desonra o seu Deus. Quando você expressa medo, você está mostrando para o teu Deus que você não compreendeu ainda, você ainda não o tem como é o Shaddai, o Todo-Poder, a ponto de ter medo de, de falar o nome do outro. Na verdade, nós fomos chamados por uma realidade espiritual, assim como o povo de Israel no passado foi chamado para ser um povo exclusivo, foram chamados para o inimigo ter medo. São os inimigos do povo de Deus que tem que ter medo. Não é o povo de Deus para ter medo. Quem tem que ter medo é o outro. Não é isso? Quem tem que ter medo é o outro. Né? Lembra daquelas conversas, né? Depois de ver o vulto. Ah, eu vi um vulto lá no meu trabalho. Eu vi um vulto lá em casa. Ah, sei o que. Lembra dessas conversas que de vez em quando tem? As pessoas contando a experiência. E nós geralmente, né, ficamos arrepiados. Ah, meu Deus. Ora, na verdade, em uma análise espiritual, quem tinha que ficar com medo é o vulto. Ele tinha que ficar com medo, não era nós não. Mas por que que nós ficamos? Porque precisamos de evolução espiritual, precisamos estar mais aos pés do Senhor, precisamos compreender melhor o mundo espiritual, precisamos entender e reconhecer a autoridade que nós temos em Cristo. Quem tem que ter medo é Ele, não nós. Quem tem que ter medo é o demônio, não as pessoas de lá no demônio. Ah, alguém está endemoniado, foi chamado e chama o pastor. Chama logo o pastor. Chama o presbítero, chama o evangelista. Ah, chama aquele irmão, que aquele irmão é de oração. Chama o outro, porque eu não vou, porque eu tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque eu não me sinto seguro. Não é isso? E por que não se sente seguro? Por falta de contato, de devocional, de desenvolvimento espiritual. Precisamos reconhecer essas coisas. E quando reconhecemos, precisamos trabalhar para mudarmos essa realidade. Então, por que que você não fala o nome, nem quer pronunciar um nome? É por reverência a Deus ou por medo? Né? Versículo 5 fala: O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Olha aí, ó. O Senhor é minha porção. Os levitas, na divisão da terra, eles não ganharam terra. Então a parte dele era o Senhor. Então entenda que de tudo que tem no mundo, da abundância que tem no mundo, você tem apenas uma parte, você não precisa de tudo. Já preguei sobre isso. Você não precisa de tudo, você só precisa de uma parte. E essa parte aí é o Senhor que vai te dar. Não é aquele contato, como nós falamos no outro salmo, né? Aquela visão que quando você precisa, você sempre pensa naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa, naquela situação. A tua confiança está na conta bancária, no teu trabalho que você tem estabilidade, que você está bem lá, que você imagina que nunca você mandar embora. Sei lá, você tem segurança em outras coisas. Aí a tua porção, né? Aquela parte que você necessita para viver, para se manter, você acaba depositando esperança nessas questões. Não, mas o salmista nos ensina: a minha porção é o Senhor, ou seja, a minha parte é o Senhor. A minha parte vem do Senhor, não vem mais de ninguém. Entendeu? Nós precisamos sempre lembrarmos disso, porque senão a nossa esperança vai estar depositada no Senhor. Eu lembro que uma vez eu preguei isso e alguém compartilhou uma experiência comigo. E falou que naquela semana ele estava angustiado e que precisava ter um dinheiro levantar um dinheiro e falou: eu vou pedir meu patrão. Né? Eu vou pedir meu patrão e vou confiar que meu patrão. E depois estou toda a esperança no patrão. Né?
E ele compartilhou que Deus trabalhou essa palavra no coração dele. Ele falou assim, ele começou a desviar, mais ou menos que ele me contou. Ele começou a desviar, falou, não, a minha porção é o Senhor, não é o meu patrão. Meu patrão é a ferramenta, não é a minha porção. Ele começa a entender então que é Deus que é a porção dele, não é o patrão. Até que naquela semana mesmo, depois que mudou a visão, o patrão parece que voluntariamente perguntou a ele, ofereceu a ele, sem ele pedir. É sério? Então, entendemos que a nossa vida está na mão do Senhor e a nossa confiança, a nossa provisão é o Senhor. E que as demais pessoas são ferramentas. O nosso trabalho é ferramenta de Deus. Eu sempre falo sobre isso. Aí tem pessoas que falam assim: vem cá, eu vou entregar meu dízimo. Vem cá, eu vou fazer o trabalho da igreja. Eu vou fazer isso. Quem vai pagar minhas contas? Pessoas que fazem uma declaração dessa estão declarando assim categoricamente que elas entendem que a porção dela não é o Senhor. Elas pensam que a porção dela é o trabalho dela, é o esforço dela. E aí deixam de confiar no Senhor e começam a trabalhar com as suas próprias forças. Quem vai pagar a minha conta? Continua pagando a tua conta, meu irmão. Continue pagando a sua conta. Vive de sorte. A tua sorte é exatamente, literalmente a sorte. Porque, na verdade, a tua sorte deveria ser o teu Senhor. Né? Olha aí aquela canção que fala aqui numa canção antiga, né? Tu és o arrimo da minha sorte. Tá vendo? Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha tanta, a minha salvação. Tem um hino que fala sobre isso. Só você colocar no YouTube, você vai encontrar esse hino para sua devocional. Pois tu és o arrimo da minha sorte. Assim, antes aqui tem aqui, o Senhor é a porção da minha herança. É o meu cálice. Tá vendo? Quando na celebração da ceia do Senhor, no Novo Testamento, né? E você pode ver isso, acho que é lá em Mateus. Depois eu vejo, eu tinha anotado isso aqui, é muita anotação. Lá quando Jesus vai praticar a ceia do Senhor, você sabe que antigamente a ceia era o cálice, aí tomava e passava o cálice para o outro. E o outro tomava e passava o cálice para o outro. Era o único cálice dividido, dado, passado. E o Senhor pegava o cálice e ele passava o cálice para os discípulos. Isso é comunhão. Né? Isso é comunhão com o Senhor. Ele é o teu cálice. Né? Ele passa o cálice dele para você. Ele passa o gesto de comunhão para você. Você bebe por meio dele. É ele que passa a bebida para você. A comunhão vem dele. O ato inicial da comunhão vem dele. Ele estende para você comunhão. Ele estende para você a bebida dele. Ele é a tua bebida. Ele é a tua comunhão. Ele é a tua fonte. Ele é o teu cálice. Por isso que eu vou falar. E o meu cálice transborda. Né? Ele faz transbordar essa bebida. Ele faz transbordar esta comunhão. Aleluia. Aí depois que vem do versículo 5, tu és o meu arrimo, ou seja, minha estrutura, não é isso? A minha sorte. Aleluias. Tu és a minha sorte. Versículo 6, caem minhas divisas e lugares a menos, e muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Olha aí, ó. O que é isso aqui durante a noite? O capítulo 17, versículo 3, que vamos falar no outro capítulo, fala sobre isso também, o capítulo 17, 3. Sondas-me o coração de noite, me visitas. Viu? Então, aqui é Deus falando a nós na hora de nos deitarmos. Ele fala por meio dos pensamentos e ele fala também por meio de sonhos. Não é isso? Ele falou muito por meio de sonho com Salomão, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Ele falou com Salomão por meio de sonho. Ele falou também com Daniel por meio de sonho.
capítulo 7, versículo 2. E ele falou com Paulo por meio de sonhos, Atos capítulo 27, versículo 23. Então Deus fala por meio de sonhos. Deus fala por meio de visões. Vamos fazer aquela oração de acordo com a palavra? Nós, de vez em quando, falamos. Oração de acordo com a palavra. Você vai lendo a palavra, vai meditando, e de repente você olha aquele texto lá e aquele texto te ensina alguma coisa, você para um pouquinho e ora de acordo com a palavra. Ao mesmo tempo que você lê, você está orando. 2 horas de leitura e oração com o Senhor. 1 hora. O tempo que for. Oremos. Pai, nós estamos aqui. A tua palavra está dizendo aqui, Pai. O salmista está dizendo aqui que o Senhor fala, né? O Senhor aconselha durante a noite. Aleluias. Ó, Deus, faça isso em nós. Continue fazendo isso em nós de maneira mais abundante. Que possamos ter sensibilidade espiritual para entender o Senhor falando a nós durante a noite. Nos nossos pensamentos. E também durante o nosso sono. O sono nos dando visão que vem do Senhor, falando através de sonho. Que possamos ter sensibilidade para entendermos esse sonho. Fale, Pai. Nós queremos isso. Nós desejamos isso. Espírito Santo, fale para o Pai. Leve essa oração ao Pai. Nós queremos ter essas experiências noturnas com o Senhor. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Tá vendo, meu irmão? É isso. Orar de acordo com a palavra. E é interessante que, que aqui fala de sonhos, de pessoas que deitam e o Senhor fala com ela, mas também há pessoas que durante a noite, né, recebem não pensamentos de Deus, mas recebem pensamentos de principados e potestades do mal. Lembrando, existem os principados e potestades do bem, que são os anjos de Deus, e os principais e potestades do mal, que são aqueles demônios, aqueles anjos expulsos do céu, que se fizeram demônios, se fizeram deuses. Percebe? Lá em Salmo capítulo 36, versículo 4, fala sobre essas pessoas. Diz assim, ó: no seu leito planeja a maldade, detém-se em caminhos que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Então, há pessoas que deitam e recebem iluminação do Senhor, pensamento do Senhor e sonho do Senhor. E há pessoas que deitam para maquinar o mal. O provérbio fala sobre isso, os salmos falam sobre isso. Quem é você, meu irmão? Quem é você, meu irmão? Quem é você que está ouvindo agora essa devocional? Se você se deita e a tua mente ainda continua maquinando mal, pensando mal, sabe? Não estou falando só para deixar fazer o mal, não. Pensar mal das pessoas. Se liberte disso, meu irmão. Se liberte disso, meu irmão. Ali é o momento de você ter experiência com Deus, ficar ruminando coisa negativa, não. Busca o Senhor para que esse comportamento seja extirpado, eliminado da tua vida, se está acontecendo isso. Em nome de Jesus. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Direita, a ideia de escudo, escudeiro. Antigamente, os reis, né, os generais tinham escudeiro, ou seja, aquele soldado que está ao lado. É isso aqui, o Senhor está ao seu lado. O Senhor é o teu escudo, como sempre falo de Gênesis capítulo 15, onde Deus falou assim, Abraão, eu sou o teu escudo. Né? Jacó, também eu sou teu escudo. Minha serva, eu tenho o seu escudo, eu estou ao seu lado, sou teu escudeiro, eu cuido de você. Eu cuido de ti. Não é isso? Descansa em mim. É alguma coisa assim. Não tem um hino que fala sobre isso? Mais uma sugestão de hino para você pensar, ok? Cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu ver. Senhor, me aconselha durante a noite, meu coração me ensina. Ah, sim! Eu esqueci aqui, ó, do versículo 6, que fala do coração, né? Durante a noite, o meu coração me ensina. Aqui, o meu coração, aqui no hebraico, ele significa rins, né? Que está interpretado aqui no capítulo 16, versículo 6, como coração, mas no original hebraico é rim. Por quê? Porque na cultura
hebraica, né? O rim era o órgão relacionado ao sentimento, né? A essas questões emocionais. Interessante isso aí, né? Tinha um sentido diferente do que nós temos. Por isso, nós hoje traduzimos como coração, mas naquela época a ideia era do rim. Ou seja, a ideia que nós temos de sentimento do coração hoje, na cultura hebraica da época, era o rim. Por isso o original aqui é rim. Interessante essa questão cultural, né? Eu lembro que tem uma história de uma certa comunidade indígena ou algum lugar distante, onde eles não conheciam, não tinham o mínimo conhecimento de ovelha. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Não é que não? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Isso aí é uma coisa meio estranha. Então, a ovelha era um bicho estranho na cultura, mas quem era muito conhecido era o cachorro. Então, você interpretar a Bíblia, aquele texto como ovelha, não ia ter sentido nenhum para aquela comunidade indígena. Agora ia ter muito sentido. Cachorro, né? Não sei se é uma comunidade esquimó, é uma história muito antiga, é uma história real. E aí, na hora de interpretar a Bíblia, ao invés de colocar ovelha, colocou cachorro, porque o cachorro era o bicho que representava, que tinha mais proximidade com a ovelha para aquela cultura. Então, o Senhor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu dou a minha vida pelos meus cachorros, na interpretação daquela cultura. Percebe? Eu dou a minha vida pelos meus cachorros. Eles entenderam a mensagem, assim como nós entendemos hoje, como ovelha. Percebe? Então, eu parei aonde? Deixa eu ver. Versículo 8, né? Estando à minha direita, ele é teu escudo. Versículo 9, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Tá vendo? Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja. Interessante isso aqui. No primeiro momento aqui, naquele contexto, o não repouso até o meu corpo repousará seguro, né? É uma ideia de você não vai ser morto, né? Você vai descansar em paz. Ou seja, você vai deitar, você vai dormir, né? Mas o curioso é que o versículo 10, aqui dando a continuidade, ele fala assim: não deixará minha alma na morte. Aí já tem um sentido mais espiritual, né? Aqui o Salmo já revela algo além do que simplesmente morte física. Está falando algo mais espiritual aqui. No primeiro momento daquela cultura lá, o ensino é muito mais diretamente a preservação da vida. Porque na cultura judaica, quando você serve ao Senhor, você tem longos anos de vida. E é uma verdade, né? Salvo exceção, né? O normal é você viver muito tempo. Mas tem pessoas cristãs que morrem cedo, morrem a qualquer tempo. Há exceções, mas o normal é muitos anos de vida. Só que aqui ele está falando de alma. E aí ele já revela algo além do que simplesmente morte física, de morte espiritual. E observe que, que, o, que Pedro, no seu sermão, no Atos capítulo 2, versículo 25 a 35, ele fala, ele faz menção a esse salmo e se referindo a Jesus, porque Jesus morreu e a alma dele não, o corpo dele não ficou lá, ele foi ressurreto, ele ressurgiu, né? Ele não foi consumido por vermes, porque a profecia já dizia que essa profecia aqui, ó, o meu corpo não será consumido por vermes. Ou seja, eu vou ressuscitar. Que coisa interessante, hein? Lembra daquela história da pessoa que era envolvida com catolicismo e acreditava que a hóstia ali era o corpo literal de Cristo? Sempre acreditou. Até que um dia, desesperado, ele saiu correndo falar com o padre lá, o sacristão, né, que não sei como é a expressão correta. Falou: Senhor, 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 estão comendo o corpo do nosso Senhor. Ou seja, a hóstia sobrou, guardou-se a hóstia. E aí, daqui a pouco, aquele ajudante lá do padre lá viu que a hóstia estava cheia de bichinho comendo. E ficou desesperado. Então ele percebeu que, na verdade, aquela hóstia não se transformava literalmente no corpo de Cristo, porque assim eles acreditavam. Porque a profecia dizia que o corpo de Cristo não será consumido pelos bichos. Ele ressuscitaria.
Então tem dois sentidos ali. Ressuscitar para mostrar que ele é Deus e tem o sentido do domínio sobre a morte. Depois você também vai ressuscitar, porque o teu Senhor ressuscitou para mostrar o que aconteceria por você e você ganharia um novo corpo. Um corpo glorificado, porque quando ele ressuscitou também, ele já tinha um corpo glorificado. Tomé, toque aqui, ó. Eu sou carne, toque, eu não sou espírito, não. Toque aqui, Tomé. Tomé tocou em uma carne. E aquela carne apareceu na reunião dos discípulos, lá em João capítulo 21, no final do capítulo, no último capítulo de João 21. Ele apareceu para o discípulo estava orando, trancado dentro de casa. Jesus apareceu lá em corpo, um corpo glorificado, mostrando o seguinte: você vai ressuscitar e tu vai receber um corpo glorificado, um corpo diferente. Aleluia. É isso a profecia aqui. Percebe? E aí encerramos. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Não são essas delícias aí do mundo que tem data para acabar. Essas delícias que as pessoas mais se apegam a ela, mas tem data para apagar. Essas delícias que tem a ver com esse corpo aqui. Esse corpo, se o nosso, vai ser comido pelo bicho, né? Depois receberemos um corpo espiritual. Mas esse que nós estamos, esse tabernáculo que é temporário, vai se desfazer para recebermos um edifício, uma casa eterna, não feita por mãos humanas, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Entendeu? Isso aqui vai ser. Então, as pessoas vivem muito mais pelas delícias desse corpo temporário do que pelas delícias da alma, do espírito, de um corpo eterno, perpétuo, que nunca desfará. Você tem vivido em função de quem? Do temporário ou do eterno? É uma reflexão que você tem que fazer. A maioria das pessoas, inclusive cristãos, tem vivido muito mais em função dessas delícias temporárias, desse corpo mortal, em detrimento das delícias espirituais eternas e de um corpo espiritual eterno. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe. Não deixe de se inscrever, apoiar o nosso canal, dê o seu like e faça os seus comentários. Aqui, Pastor Renê, eu aguardo você no próximo capítulo, capítulo 17.